Meus amigos, que qualificação emocionante, cheia de surpresas, quebras de expectativas, decepção por parte de outros. E esse vídeo é aquele vídeo legal, análise detalhada do que a televisão não mostra pra vocês. E assim, saberemos e entenderemos melhor o que de fato aconteceu, tecnicamente, na qualificação. Como que Verstappen fez a pole? Por que Bortoleto errou? Por que Norris bateu? Padrão treta F1 de qualidade. Aqui você encontra uma cobertura interativa dos eventos da Fórmula 1, sem achismo, sem enrolação, sem rumor. Vamos direto para a nossa análise da qualificação. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos. Lembrando que uma qualificação da Fórmula 1 é dividida em 3 partes. Primeiro ocorre o Q1, os 20 carros na pista, e os 5 mais lentos são eliminados. Aí vai para o Q2, 15 carros na pista, os 5 mais lentos são eliminados. E o final, o Q3, onde vai decidir o grid de largada dos 10 mais rápidos. E normalmente, em cada uma das etapas, os pilotos fazem 2 voltas rápidas. Normalmente, mas aqui vocês vão acompanhar que não foi bem assim para alguns pilotos. Então vamos para o Q1, pessoal. Depois que todos os pilotos completaram sua primeira volta rápida, assim ficou o resultado. As McLaren dominando, Verstappen em terceiro, Russell em quarto, Tsunoda próximo de Verstappen, interessante. Leclerc em sexto, Hamilton só em 12º colocado e Bortoleto já era o último colocado. Daqui a pouquinho vou mostrar a entrevista do Bortoleto e dar alguns detalhes técnicos sobre o erro dele. Então logo no começo da qualificação a McLaren mostrou serviço, mas daí fomos para a segunda e última tentativa de cada um dos pilotos. E olha só, o melhor tempo até então era do Piastri, 1:28.0, mas o Verstappen foi lá e fez 1:27.7. As McLaren também melhoraram, entraram também na casa de 27, mas o Verstappen foi mais rápido. Então ao final do Q1, Verstappen terminou sendo mais veloz. Então, eliminados no Q1, Bortoleto, Hülkenberg também, os dois erraram. Os dois erraram, porém, Bortoleto errou mais. E vou detalhar o erro dele para vocês. Ocon, infelizmente, de novo, Ocon não está conseguindo entender seu carro. Ocon já disse que ele está com dificuldade de entender seu carro. Enquanto isso, olha o Berman, novato lá, 11º, Durham eliminado e Stroll também eliminado. As Racing Bulls quase foram eliminadas, hein? Quase. Leclerc, 13º, péssimo resultado, Hamilton em 9º colocado. E o Tsunoda terminou o Q1 a meio segundo atrás do Verstappen. E as duas McLaren muito próximas uma da outra. E olha o Russell como estava tímido aqui no Q1. 5 décimos, meio segundo atrás do Verstappen também, poupando bastante ritmo claramente. Os mais rápidos nos setores no Q1, olha que interessante. Temos McLaren mais veloz no setor 1 e também no setor 2, mas no setor 3, mais veloz era o Verstappen. Agora eu vou mostrar para vocês o erro do Bortoleto no Q1. Ele pegou bastante vácuo do Verstappen, esse que está passando é o Verstappen, cerca de 10 km por hora mais veloz do que sem vácuo, então ele não conseguiu parar o carro a tempo, aí ele perdeu o controle e rodou. Agora vamos conferir a entrevista do Bortoleto e depois eu vou complementar as informações para vocês. Acho bem ruim, sendo bem sincero. Bem ruim. O que conta no último set eu cometi o erro na curva 1 ali. Eu sabia que eu precisava fazer uma volta muito boa. Eu peguei um vácuo bom do Max e aí acabei chegando bem rápido na curva 1, porque eu peguei o vácuo dele na reta. Freiei, acho que no mesmo lugar da volta passada, mas só um pouco bem, uns 10 km mais rápido. E aí eu não consegui parar o carro a tempo e aí eu perdi a traseira e rodei na curva 1. Mas acabou ali. Eu vi você e o Hülkenberg conversando um pouquinho antes de vir pra cá, vocês estavam trocando uma ideia ali, vocês estão conseguindo entender melhor o carro? Eu fui perguntar pra ele o que aconteceu, porque eu não vi. Eu acho que ele também travou e foi reto, errou a volta dele também. Foi isso, eu não conversei muito, ainda tem que analisar. Muito obrigado. É isso, não tem muito o que falar. Os dois pilotos da Sauber erraram no Q1, mas o Bortoleto é um caso à parte. Tínhamos expectativa do Hülkenberg tecnicamente ir para o Q2, porque a Sauber, pessoal, foi a equipe que mais atualizou itens de performance para esta corrida. Mas, mesmo com tanta atualização, parece que elas não funcionaram direito e os dois pilotos tiveram grande dificuldade para guiar esse carro nessa pista. Sobretudo o Bortoleto, ele foi o grande prejudicado. E eu explico, Bortoleto não pôde participar do treino livre 2, que é exatamente o principal treino livre que ocorre no mesmo horário e condições climáticas da qualificação e da corrida. Porque o carro dele deu problema de vazamento do combustível e por causa desse problema tiveram que trocar todo o assoalho do carro. Mas pior ainda, Bortoleto não conseguiu testar pneus macios e na qualificação o pneu que é usado é exatamente o pneu macio. Então era a primeira vez basicamente naquela condição que Bortoleto testava pneus macios. Então vamos para o Q2, pessoal. Eis que chegamos no Q2 e os 15 pilotos, ou pelo menos a maioria deles, o Lawson não, deram a primeira passada de volta rápida. E os tempos são esses na tela. Norris já fez 27.4, temporal, viu? É tempo da pole do ano passado nessa pista. Lembrando que este ano a Pirelli disponibilizou pneus mais macios, o que tecnicamente já deixa os carros de 2 até 4 décimos mais rápido do que o ano passado. Mas olha o Verstappen, passou na cola. Verstappen já estava se demonstrando desde o Q1 que ele tinha carro para
para peitar as McLarens. E, consequentemente, isso coloca pressão sobre os pilotos da McLaren, pois eles sabem que tem o melhor carro, então precisam entregar resultado. Já eu dou mais detalhes sobre isso no final do vídeo, tá? Fica aí. Então, Russell também passou muito bem, 3 décimos ali atrás do Norris, Leclerc meio segundo atrás deles, Tsunoda meio segundo atrás do Verstappen, Hamilton mais atrás ainda. Olha o Sainz aqui, olha o Sainz, pessoal. Antonelli bem distante, Gasly se colocando por aqui, e por enquanto os eliminados no Q2 nesse momento eram Albon, Berman, Hadjar, Alonso e Lawson, que não fez a primeira volta. Então fomos para a última tentativa deles no Q2. Eis que Verstappen e Norris não fizeram a segunda tentativa, economizaram pneus macios, e isso é muito importante. Economizar pneu macio, pessoal, é uma estratégia muito boa, porque sobra pneu macio para a corrida ou sobra pneu macio para o Q3, que é o mais importante de todos. Então Norris no Q2 ele fez uma única volta voadora e já se recolheu para o pit stop. Verstappen fez basicamente a mesma coisa. O Piastri até tentou de novo, melhorou o tempo, mas ficou ainda em terceiro colocado. O Russell melhorou, hein? Russell saiu de 27.9 e foi para 27.5, ficando só um deciminho atrás do Norris. Antonelli também melhorou, Leclerc também. Agora o Hamilton quase foi eliminado, vocês acreditam? Quase, pessoal. O Hamilton, amigo, só não foi eliminado porque o Albon se precipitou demais na estratégia do Q2. Ele foi o primeiro carro que saiu para fazer a volta rápida no Q2, na sua última tentativa. E isso nessa pista dá uma desvantagem enorme, porque Jeddah é uma pista que o efeito emborrachamento é muito forte. Então quanto mais voltas os carros completam na pista, mais rápida fica a pista. Então o Albon foi o primeiro que saiu, então pegou a pista menos emborrachada, bem menos emborrachada do que todo o restante dos pilotos. E olha só a diferença dele para o Hamilton, 7 milésimos, pessoal. Se o Albon tivesse esperado 30 segundos para sair para a pista, provavelmente ele seria o 10º colocado ou até o 9º e o Hamilton seria eliminado no Q2. É, pessoal, Hamilton por pouco passa, hein? Eliminados então, Lawson, Albon, Alonso, Hadjar e Berman. Olha, o Hadjar perdeu para o Lawson, hein? Interessante isso. Agora, reparem uma coisa. Olha só a sucessão de fatos. O resultado do Q1 foi o Verstappen na frente do Norris. O resultado do Q2 foi o Norris na frente do Verstappen, mas o Verstappen muito próximo. Olha os setores. No primeiro setor, mais rápido era o Verstappen. Poucos milésimos atrás, vem o Norris e o Piastri. Agora, no setor 2, aqui no Q2, a McLaren mostrava que estava dominando, mas o Piastri estava dominando. Pois é, então Piastri mais rápido que o Norris no 2 e no 3. E o Verstappen logo atrás deles, em quarto aqui, mais rápido, tá perto. E o Russell também bem próximo. O Russell também em segundo colocado no setor 1. Isso aqui, pessoal, gera pressão nos pilotos da McLaren. Se eles não forçarem, eles não pegam a pole. Então vamos para o Q3 e na primeira passada dos pilotos no Q3, lembrando vocês que em todas as etapas da qualificação, os pilotos dão pelo menos 2 voltas rápidas. Primeira tentativa e depois na segunda normalmente eles melhoram. O problema é que o Norris bateu na sua primeira tentativa. Pessoal, foi um erro bem, digamos, simples. Ele apenas forçou demais nesta curva, pegou demais esta zebra, o que desequilibrou o carro, perdeu o controle e parede. Ele até conseguiu salvar o carro. Se não tivesse esse muro, ele teria salvado o carro, talvez pegado a zebra externa ou ter pego um pouco de brita. Mas como infelizmente é circuito de rua, bateu, destruiu seu carro. Acabou para ele. Agora, nesse outro ângulo, percebe que ele entrou muito rápido nessa curva à esquerda e ele já veio perdendo a traseira do carro antes mesmo de pegar na zebra verde e branca. Olha só, aqui ele já perdeu o controle do carro. Já foi, porque entrou muito rápido, teve que fazer um movimento muito brusco para a esquerda para virar o carro, esterçar o carro, e aí a traseira já ficou. Aqui ó, já perdeu o controle do carro. Essa zebra aí nem é tão alta, viu? Nem é tão alta, mas mesmo assim, como ele já entrou muito rápido, passou na zebra, o carro estava torto, quicou e aí perdeu mais ainda o controle. Esta curva é ardilosa, o Verstappen também atacou demais essa zebra, mas não tanto quanto o Norris. Depois que o Verstappen subiu em cima dessa zebra, ele até pediu para a equipe verificar o assoalho para ver se não tinha danificado, mas não perdeu o controle e não bateu. Tentaram entrevistar o Norris depois, mas ele ficou com pouquíssimas palavras, né? Bem cabisbaixo. Ele falou simplesmente que nós temos o melhor carro, eu deveria ter feito a pole. Então, pelo que parece, o Norris ele se viu obrigado a fazer a pole, a ganhar a corrida, a ser o melhor, porque ele simplesmente tem o melhor carro. É essa impressão que fica após a entrevista do Norris. Ele que no começo do ano, depois que foi comprovado que a McLaren tinha de fato o melhor carro, ele ficou muito feliz, dizendo que era o momento dele, Verstappen teve o melhor carro durante muitos anos, agora esse é o momento dele aproveitar e conquistar o máximo de pontos possíveis nesse começo de temporada, enquanto a McLaren tem o melhor carro, mas ele não está conseguindo fazer isso.
Continuando o Q3, então na primeira passada, olha o Verstappen aqui, ó, 27.2, já batendo o recorde do ano passado, e o Piastri bem atrás dele, pessoal, 10 milésimos apenas, e o Russell próximo também. Leclerc deu uma pinta aqui, ó, quarto lugar, ali, 4 deciminhos atrás do Verstappen, tava perto. E o Antonelli, aí já começa os pilotos mais medianos, né? Antonelli aqui meio segundo atrás, o Sainz fazendo milagre com a Williams, o Hamilton desconexo da realidade, já falo mais sobre isso. Tsunoda, 1 segundo atrás do seu companheiro de equipe, e o Gasly também fazendo milagre com a Alpine. Amigos, só corrigindo uma informação que eu passei pra vocês, este aqui já é o resultado final do Q3, tá bom? Como o Norris bateu, ele acabou atrapalhando o tempo regressivo no Q3. Então, poucos pilotos conseguiram fazer 2 tentativas de volta rápida. Na primeira tentativa de alguns pilotos, este era o resultado. Então o Russell estava com a pole. Pois é, o Russell tinha a pole provisória, 27.4. Verstappen estava em segundo, Piastri em terceiro colocado. E aí sim, todos os pilotos conseguiram trocar os pneus, colocar pneus novos, macios, e aí foram para a última tentativa. E é isso que deixa tudo emocionante, pessoal. É só uma tentativa de volta rápida praticamente. O piloto tem que ser perfeito, ou o mais próximo da perfeição possível, acertar todos os setores. Isso foi muito emocionante. E sabe por que isso foi tão emocionante? Olha esse gráfico dos setores. O Verstappen fez uma volta fenomenal no setor 1, 31.5, colocou mais de 1 décimo na frente do Piastri no McLaren. E o Russell não ficou tão atrás do Piastri não, olha isso, menos de meio décimo. No setor 2, quem colocou um setor voador foi o Russell, 27.5, quase 1 décimo mais rápido que o McLaren. E no setor 3, o mais veloz, mais rápido foi o Piastri. Então veja, nós temos equipes e pilotos diferentes mais rápido em cada um dos setores. Isso gerou uma competição fenomenal durante a qualificação. Não dava para saber quem de fato faria pole até que todos os pilotos completassem a sua última tentativa. E isso foi muito legal. E aqui nós vemos de fato a diferença do desempenho dos pilotos e dos carros também. A Red Bull conseguiu entregar um carro muito bom para o Verstappen. Já falo mais sobre isso. Carro muito equilibrado. E a Mercedes, pessoal, que praticamente a Mercedes não atualizou em nenhuma das corridas até agora. Tá praticamente com o mesmo carro que começou a temporada. Enquanto nessa corrida a Red Bull atualizou. Corrida passada a Red Bull atualizou. Para esta corrida, a McLaren atualizou. E a Mercedes vem com o mesmo carro. Meus amigos, o que o Russell está fazendo? O que a Mercedes está fazendo? Pega a visão, hein? Esse carro da Mercedes está muito consistente. Já a Ferrari, que também atualizou bastante para esta etapa, o Leclerc nos treinos disse que o carro não estava com um bom ritmo e o Hamilton simplesmente disse que além de não ter ritmo, ele está tentando entender a consistência do carro. Então, para esta corrida, pelo menos para a qualificação, Ferrari está perdida com o Hamilton e o Leclerc tentando aí entregar ritmo de qualificação para o carro. Vamos para o domínio da pista dos pilotos, é claro, em azul Verstappen, em laranja o Piastri, e em azul, em verde e em ciano a Mercedes. Olha que interessante, pessoal. Verstappen é muito veloz nas curvas de média e alta velocidade, sobretudo nas retas. Qualquer retinha que tem aqui, em alguma parte da reta, em sua maioria, é o Verstappen que é mais veloz. Já o Russell consegue dar uma beliscada em alguns trechos da pista. Em sua maioria, todos eles no setor 1, onde ele foi muito mais rápido que todo mundo. Perceba que a pista está praticamente pintada em sua maioria de azul, cor do Verstappen, e também o Piastri consegue dar uma beliscada em alguns pontos, sobretudo no setor 3, este aqui e este aqui, onde o Piastri é o mais rápido. Informação legal, se considerarmos a soma dos melhores setores de cada piloto, quem seria o mais rápido? Ainda seria o Verstappen, pessoal, com um tempo de 1:27.237. Mas na sua última tentativa de volta rápida, quanto que ele fez? 1:27.294. 294 para 237. A diferença de meio décimo praticamente. Ou seja, Verstappen ficou muito próximo da volta perfeita. O Piastri também seria mais rápido, mas ainda continuaria na segunda colocação. Então isso aqui está muito claro que realmente Verstappen foi o mais rápido absolutamente nesta corrida. Fez a pole, porque acertou a melhor volta na sua tentativa, mas também somando todos os setores, ele também foi mais rápido. Russell, o terceiro mais rápido, e o Norris ainda fica na quarta colocação, mas devemos lembrar que Norris, se ele não batesse, ele poderia ter tentado mais uma vez e provavelmente teria melhorado. Antonelli superando o Leclerc, olha só o nível da Ferrari, hein? Segundo piloto da Mercedes superando os pilotos, né, basicamente, da Ferrari. Isso aqui é perigoso, pessoal. Essa diferença é muito grande, tá? Quase meio segundo aí de diferença do Leclerc para o Hamilton. É muita coisa, o Hamilton tem que prestar atenção nisso aqui e melhorar o quanto antes. Nós temos duas Williams andando no mesmo ritmo de classificação que
Hamilton na Ferrari. Nós temos o segundo piloto da Red Bull, que tem dificuldades, porque o carro é ruim, já foi falado isso, o carro é desequilibrado. O segundo piloto da Red Bull já está superando Hamilton na qualificação. E a Red Bull vem cada vez mais trabalhando a consistência do Tsunoda para deixá-lo mais próximo possível, cada vez mais próximo do Verstappen. Imagina quando esse japonesinho acertar a mão no carro, hein, pessoal? E começar a disputar aqui, terceiro, quarto colocado. Vai ser interessante. Ele tá conseguindo, hein? Tá conseguindo. E agora, da qualificação de 2024, nessa mesma pista para este ano, qual foi a equipe que mais melhorou? Olha a Alpine, pessoal. 1,5 segundos mais rápida. Te surpreende? Gasly foi o 9º colocado aqui na qualificação. Impressionante quanto que essa equipe tá andando. Olha o Williams também aqui, ó, quase 1 segundo mais rápida. Mercedes também, quase 1 segundo mais rápida. McLaren, 7 décimos mais rápido. A Haas, meio segundo. E a Red Bull, só 1 décimo, quase 2 décimos mais rápido só. Porque a Red Bull ano passado, pessoal, nesse período, já era muito boa. Então ela melhorou muito pouco. A Ferrari, então, olha isso, ó. Entre as principais equipes, a Ferrari foi a que menos otimizou, melhorou seu carro de um ano para o outro aqui em Jeddah. E a Aston Martin andou para trás, literalmente andou para trás, ficou quase meio segundo mais lenta. Que situação da Aston Martin, hein? Agora uma informação que isso aqui pode definir o rumo da corrida. Atenção. Olhe a velocidade máxima do Verstappen. Lembrando que tecnicamente o formato do circuito de Jeddah favorece alta velocidade. O carro da Red Bull é bom em alta velocidade. Só que aqui ele se demonstrou ser muito bom e eu explico para vocês. 338 para o Verstappen. Mesma velocidade do Bortoleto. Por que eu estou comparando com uma Sauber? Porque a Sauber é o carro que menos tem downforce. Se o carro tem pouco downforce, logo ele faz pouca curva. Mostrei tecnicamente para vocês isso na análise anterior. Então, como que o Verstappen faz muita curva, é mais rápido em alguns setores, mas consegue atingir altíssima velocidade? A Red Bull fez alguma coisa nesse carro. Acerto fino. Enquanto isso, olha o Piastri, a máxima que ele alcançou na qualificação, 330 por hora. Amigos, a McLaren vai ter uma grande dificuldade para ultrapassar Verstappen. Na verdade, qualquer carro aqui vai ter dificuldade para passar Verstappen, porque isso aqui é a velocidade máxima, considerando o DRS. O problema é que sem DRS, a Red Bull é a que atinge a maior velocidade, 322 por hora sem DRS, contra 307 da McLaren. Pessoal, a Red Bull fez um acerto impressionante nesse carro. Verstappen falou que nos treinos a Red Bull testou várias configurações diferentes, que deixou o carro bom para a qualificação, mas em ritmo de corrida ainda falta, não está do jeito que ele quer. Palavras do Verstappen. Nós sabemos que a Red Bull tem dificuldade realmente em desgaste de pneu excessivo na corrida. Veremos como será que em Jeddah. E sabe o que é mais curioso também? Nós sabemos que um carro é muito bom na pista quando ele consegue ficar bastante tempo em plena carga no acelerador. Red Bull foi a equipe que mais usou o acelerador no máximo, 76%. A Mercedes, 75,2%. McLaren, 73,5%. Ferrari, 71% apenas. Então, esses resultados aqui, ó, explica muito plausivelmente o motivo da Red Bull ter sido mais rápida. Ela conseguiu aproveitar mais a aceleração plena do seu carro. Ou seja, tirou menos o pé nas curvas. Ou acelerou mais cedo nas retas, para ganhar mais velocidade. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para a curva 1 e 2, que são curvas importantíssimas aqui em Jeddah, porque vem de uma grande reta, frenagem forte e curva fechada. Ó, curva 1 aqui para a esquerda e 2 para a direita. Essa curvinha dá trabalho, aquela curva que o Verstappen lambeu esse muro da esquerda aí, utilizando toda a pista. Ou seja, o carro tem que estar bom de freio, o piloto tem que saber administrar muito freio, ter muita sensibilidade para fazer essas curvas, o carro tem que ter bom equilíbrio e também boa aceleração. Ou seja, o carro tem que ter equilíbrio, certo? Porque é uma troca de direção muito rápida e brusca, esquerda forte e direita forte. Quem é o carro que passou o ano inteiro dizendo que está muito bem equilibrado? Mercedes. Olha só, ela é a mais rápida nessa curva. McLaren e Red Bull praticamente juntas. O Williams, quarta mais rápida. E a Ferrari, simplesmente, é uma das mais lentas. Nós temos a Mercedes, equipe que vive falando que o carro está muito bem equilibrado, e a Ferrari, que hoje, aliás, ontem, né, após os treinos, os dois pilotos falaram que o carro não tem equilíbrio, que o carro não tem ritmo. Tá aí, tecnicamente, a resposta na tela de vocês. Em duas curvas, Mercedes, McLaren e Red Bull é quase 2 décimos mais rápido que a Ferrari. Para finalizar, vamos para as entrevistas dos pilotos. Olha o Piastri sorrindo, rapaz, que milagre. Ó, George Russell, terceiro colocado, disse que, antes da qualificação, ele ficaria feliz com a terceira colocação, porque ele não esperava esse resultado. Até porque, no Q3, teve bandeira vermelha, o que atrapalhou um pouco o ritmo do carro da Mercedes na qualificação. Então,
apenas uma volta. Ele tinha que dar o seu melhor na última volta e foi isso que ele fez. Então, terceiro lugar para o Russell é ótimo para começar a corrida aqui em Jeddah. Lembrando que lá no Japão, o Russell não foi bem na qualificação, ele ficou muito bravo com isso, porque ele sabia que seria uma corrida de difícil ultrapassagem, então a qualificação seria importante, ele não conseguiu entregar. Agora, nas duas corridas seguintes, ele vem conseguindo fazer um bom trabalho. Agora, o Piastri disse que não tinha muito o que fazer. É isso. Ele está feliz com a volta rápida que ele fez, elogiou que o Max Verstappen fez um bom trabalho em um circuito de alta velocidade, que é um circuito que favorece tecnicamente o carro da Red Bull. Piastri também comentou que aqui nessa pista é difícil quando você perde o ritmo do carro, sai da janela de operação, perde a temperatura do pneu, é difícil voltar para a temperatura ideal. É uma pista difícil, sobretudo na turbulência. Quando você está andando muito atrás de um carro, nessa pista a turbulência é muito alta, o que torna mais difícil as ultrapassagens, mas tem bastante zona de DRS, então dá para tentar. E com os pneus macios, o carro tem muita aderência. Pneu macio, hein, pessoal? Bem provável que eles usarão pneu macio nessa corrida. Pega a visão. E agora o Max Verstappen falou que está muito feliz. Definitivamente ele não esperava fazer pole aqui. O carro ganhou vida da noite para o dia. Pois a equipe fez algumas mudanças, ele ficou um pouco mais agradável para pilotar e a aderência estava melhorando a cada volta. Mas ele acha que amanhã a corrida vai ser difícil de manter Russell e Piastri atrás dele. E assim finalizamos mais essa cobertura dos detalhes da qualificação do GP da Arábia Saudita 2025, pessoal. Espero que tenham gostado. Domingão, a partir das 14 horas, estaremos ao vivo aqui no canal transmitindo os detalhes. Mapa, gráfico, cronometragem, intervalos do GP da Arábia Saudita. Maravilha? Pessoal, boa noite. Deixa o like para fortalecer. Inscreva-se no canal, pois a melhor cobertura é aqui. Forte abraço para vocês. Deus abençoe.